Olha só, às vezes a gente está projetando um sistema e a gente cai em algumas ciladas, em algumas bananas, né? Algumas cascas de bananas que principalmente Júnior e Pleno também, mas Júnior principalmente cai quando ele está, por exemplo, criando um sistema sozinho, projetando o seu próprio sistema sozinho, tá? Que é o seguinte, a gente vai falar nesse vídeo sobre como otimizar o seu projeto. E aí existem coisas diferentes que você tem que olhar para você conseguir otimizar os seus projetos, tá? Então vamos falar um pouquinho aqui sobre alguns itens. Então vamos começar sobre um carinha chamado dívida técnica. Então às vezes você já ouviu falar nesse nome, né? Às vezes não, enfim, tudo bem. Tem tenta aqui nesse dívida técnica. Ou se tiver, enfim, não importa. A questão é o seguinte, a dívida técnica, basicamente o próprio nome tenta explicar. Se você não sabe ainda o que é, eu vou explicar para você nesse vídeo, tá? Dentre várias outras coisas. Dívida é o quê? É algo que você faz agora e você vai pagar depois, certo? Então você fez aquela dívida agora, mas você não tem as consequências daquilo agora. Você só tem as consequências lá para frente, certo? Técnica, basicamente, são coisas que você fez agora que vão se tornar gargalo, que vão ficar que era rápida agora, vai ficar lenta. Enfim, você vai ter que lidar com esse problema. É um problema que agora não é um problema, resolveu alguma coisa, mas que mais para frente vai ser um problema, tá? O nome disso é dívida técnica. E cabe a você, enquanto programador, enquanto a pessoa que está arquitetando, projetando, organizando o seu sistema, ter a menor quantidade possível de dívidas técnicas no seu sistema. Ou seja, você criou o sistema, seu projeto lá, qualquer que seja esse projeto, tá? E você acessou basicamente no começo do projeto, quem foi que acessou? Você, seu coleguinha que você mandou o link. Então, duas pessoas basicamente, né? Mais para frente, o sistema cresceu, enfim, tudo mais, tem agora 1 milhão de pessoas acessando aquele projeto. Primeiro, as coisas que funcionavam quando ele tinha duas pessoas acessando são totalmente diferentes do que as coisas que são necessárias para fazer funcionar com 1 milhão de usuários, por exemplo, acessando, tá? Então, todas as coisas que você fez no começo do projeto, quando ele chegar em determinada, sei lá, determinado volume, determinada quantidade de linhas, enfim, ele vai gerar para você uma dívida técnica. Cabe a você, e aí isso é inevitável, beleza? Inevitável. Tem até uma frase interessante. E muita gente fala que existe meio que uma barreira dos 10 a 15 mil linhas de código. Ou seja, quando seu projeto tem menos de 10 mil linhas de código, isso eu falo código do seu projeto mesmo, né? Sem incluir bibliotecas e outras coisas. Você tem determinadas decisões técnicas que você toma, tá? Quando o seu projeto passa de 10 mil, 15 mil linhas de código, todas as decisões que você tomou lá no começo do projeto, você vai se arrepender. Então, basicamente, são as dívidas técnicas, tá? Então, é o seguinte, você não vai conseguir não ter dívida técnica, porque um sistema que aguenta 10 usuários não é o mesmo sistema que aguenta 1 milhão, como eu já falei, né? Mas, geralmente, tem algumas coisas que a gente pode fazer para otimizar o seu sistema. Diminuir um pouco essa dívida técnica, por exemplo, ou até ter a dívida técnica, ter consciência de que você vai ter problemas, por exemplo, ou vai ter que lidar com aquilo quando o volume aumentar, e não tem problema isso, beleza? Isso desde que seja calculado, não tem problema. E aí mais para frente, o que que você faz para fazer com que aquele código que você criou ou continue funcionando, ou você dê uma otimizada, uma melhorada nele para ele funcionar por mais tempo, por mais volume, enfim, tá? Então é o seguinte, geralmente, vou até botar aqui, geralmente, banco de dados é a maior fonte de gargalo, tá? Eu digo geralmente, porque nem sempre é o banco de dados a maior fonte, mas geralmente é. Por quê? Primeiro, tem o seu sistema, o banco de dados ele é um serviço externo, certo? Independente dele estar na mesma máquina, ele é um outro serviço, né, que está rodando lá e que ele armazena informações. Todo banco de dados ele tem pelo menos, né, duas operações que vão ter que ser feitas: escrita e leitura. Concorda comigo? Então você vai escrever alguma coisa nele, então você vai salvar coisas no seu banco de dados, informações, enfim, e você vai ler as informações que estão lá. E aí, dependendo, 99,9% dos sistemas vão fazer muito mais leituras de dados do que escrita. Então, tipo assim, você acessa a home do seu sistema lá, qualquer que seja ele. Vão ter várias informações lá na home do seu sistema.
muito provavelmente, 99% das coisas que aconteceram ali relacionadas a banco de dados foram leitura, certo? E aí, o usuário cadastrou alguma coisa, o usuário clicou em alguma coisa, você pode fazer algum tipo de escrita, mas geralmente a maioria das consultas, né, que são feitas são de leitura, tá? Então, quando a gente está pensando em otimizar o nosso projeto, às vezes a gente identifica, beleza, eu identifiquei que o que está deixando o meu sistema lento agora é banco de dados. Ok, beleza. O que é que a gente vai ver no banco de dados para fazer essa melhora, para fazer essa otimização? Existem algumas coisas e algumas mini regrinhas, tá? Eu não vou falar o nome regra porque fica parecendo que é obrigatório. Não é. É opcional, mas são dicas boas para você seguir, tá? Eu vou até colocando aqui para a gente botar aqui, fica mais fácil a gente ir acompanhando, tá? Então, como otimizar banco de dados? Em vez de banco de dados, eu vou botar aqui DB de database. Fica mais menorzinho, né? Mais fácil para a gente entender. Então, vamos lá. Primeiro, tenta olhar para as leituras primeiro. Por quê? Porque as leituras geralmente são a maior quantidade de consultas que você vai fazer. Então, como são a maior quantidade, vê lá o que, que você consegue melhorar nas próprias consultas, nas leituras, né? E aí, melhorando as leituras, seu sistema pode já resolver o problema. Caso não, aí você olha para outros itens, como por exemplo, escrita, tá? Quanto à leitura, vamos falar um pouquinho sobre isso, tá? Existem coisas que você tem que fazer ou evitar fazer para que você tenha melhores leituras no seu banco de dados. Isso aqui é um assunto que ele é interessante para júnior, pleno, sênior, não importa, beleza? Então vamos lá. A regra quando a gente está falando sobre banco de dados, a regra principal é quanto menos leitura, melhor, certo? Porque você vai ler menos seu banco de dados e aí dependendo do que você lê, se tiverem muitas informações, vai ser mais lento. Muito o que fazer, tá? Então, quanto menos leitura, melhor. Essa é a regra de ouro, né? Então, como é que a gente faz para fazer isso acontecer? Existem pelo menos 3 coisas que a gente consegue fazer com relação a isso. Vou colocar aqui as 3 coisas, tá? Primeiro, com relação à leitura, a diminuir a quantidade de leitura. Primeira coisa, otimizar as próprias carries. Ou seja, evitar sempre ao máximo usar subcarry, evitar fazer o que a gente chama de N mais 1. Depois eu tenho até vou fazer um vídeo explicando o que é um N mais 1, tá? Uma consulta carry N mais 1, tá? Então, otimizar as próprias carries, quer seja evitando N mais 1, evitando subcarry, vou até botar aqui também. Carry, carry N mais 1, enfim. Evitando fazer carries complexas desnecessariamente. Então, tentando simplificar ao máximo as leituras que você está fazendo. Até aí, tudo bem. Dá até para expandir só um vídeo só sobre isso, né? Como otimizar carries. A gente pode até fazer depois. Depois, cache. Exatamente. Ou seja, eu posso ler menos, evitar ler, basicamente. Então, se alguma informação ela não vai mudar, por exemplo, ou ela muda de forma muito esporádica, e ela, por exemplo, está na home. Por que eu falo sempre da home? Porque ela é a primeira página e provavelmente a página mais acessada do seu sistema, tá? Então, na home você tem que ter as coisas o mais otimizado que você conseguir, tecnicamente falando, tá bom? Então, se eu tenho, por exemplo, uma coisa que eu estou lendo lá que para exibir aquela home, por exemplo, ela vai ser a mesma coisa para todos os usuários. E eu estou lendo do banco de dados, talvez, se isso for um gargalo para você, tá? Você pode, ao invés de consultar o banco de dados, você pode usar algum tipo de cache para você não precisar consultar o banco de dados. E aí, mudou a informação no banco de dados. Você pode invalidar o cache, você pode atualizar o cache para que ele fique sempre como sendo a fonte de consulta direta, tá? Então, por exemplo, você pode usar serviços como Reds. E aí você deixa as informações, ao invés de ficarem no banco de dados e você ficar lendo o banco de dados o tempo todo para pegar a mesma coisa que já estava lá, você pode pegar essa informação e jogar na memória RAM do seu servidor. Exatamente. Através, por exemplo, de Heads. Então, usando serviços como Heads, você pega coisas que você iria mostrar sempre para o usuário e que iria ficar consultando o banco de dados o tempo inteiro para pegar a mesma coisa. Pega aquilo, joga no Heads e você tem agora as informações na memória RAM, porque ela é
rápida de consultar, beleza? E aí, de tempos em tempos, através de um cron job, através de um trigger, enfim, N formas diferentes, né? Você pode atualizar esse REDS. Então, atualizou alguma coisa no banco de dados. O que é que você faz? Pega aquelas informações, joga nesse REDS, nesses dados na memória, por exemplo, e aí você não precisa mais consultar o banco de dados o tempo inteiro. Você pega coisas que já estão na memória RAM, vai ser muito mais rápido. Tudo bem? Então, essa é uma das formas que a gente tem para otimizar as leituras, né, do nosso banco de dados. Tá? Depois, a terceira forma que a gente tem é através do bom e velho hardware, exatamente. Então, se você, por exemplo, já otimizou as carries que você precisava otimizar, precisou colocar algum tipo de heads, de cache, enfim, naquelas carries, colocou aqueles caches lá, enfim, tudo bem. Ainda assim, não está dando conta. Ainda assim, está sendo banco de dados, por exemplo, mais especificamente na leitura, está sendo gargalo. E aí, o que você faz? Você pode aumentar hardware, ou seja, aumentar a memória, por exemplo, do seu banco de dados, aumentar processamento, aumentar, enfim, N coisas diferentes no seu banco de dados. Tá? Se ele está em um servidor separado, você pode aumentar lá. Se ele está dentro do seu próprio servidor, que você está usando lá o próprio sistema junto com o banco de dados, você pode aumentar a infraestrutura geral, né, desse próprio servidor. Tudo bem? Então, tem gente que simplesmente, talento o sistema. O que é? Não, sei lá se é, deve ser banco de dados. Então vamos fazer o seguinte, vamos aumentar aqui o banco de dados. Vamos aumentar, banco de dados não, vamos aumentar hardware, vamos aumentar a quantidade de memória, vamos aumentar a quantidade de processamento, espaço em disco, enfim. Vamos melhorar o hardware. Isso é uma solução? É uma solução. Isso, sei lá, se o sistema está lento, você simplesmente coloca mais máquina, né? Mais computador para funcionar. Isso vai resolver o problema? Dependendo da situação, pode ser que resolva o problema. Só que isso vai gerar um custo também. Óbvio, né? Então você não pegou uma carry que estava ruim, não pegou um sistema que estava funcionando de forma ineficiente e você tornou aquilo mais eficiente. Não, você simplesmente colocou mais capacidade computacional, né, por assim dizer, naquele sistema. Então ele continua ineficiente. Ele só tem agora mais respiro, mais espaço para trabalhar. Basicamente isso. Então, isso é uma bola de neve. Isso vai aumentar o seu custo e é um custo que você aumentou hardware, por exemplo, todo mês aquele custo vai se manter mais alto, certo? Uma outra opção é você tentar otimizar aquela carry, tentar otimizar aquele sistema para funcionar melhor. Quer seja, como eu falei, melhorando as próprias carries ou através de cache, por exemplo. Tem outras soluções, mas essas são as principais que você pode adotar para melhorar a velocidade do seu sistema, por exemplo. Beleza? E aí você aumenta hardware depois que você tiver feito essas duas coisas e ainda assim você precisa de mais em algum momento, claro, você vai ter que aumentar hardware, tá? Tem gente, inclusive, que prefere inverter a ordem, ou seja, o sistema está lento, precisamos de forma urgente, o sistema está assim, lento no sentido de, não é que ele começou a ficar lento, o negócio está inusável agora, não dá para usar. Beleza, aumenta hardware, tem muito para onde correr. Às vezes você não tem tempo para você ou sua equipe, enfim, não tem tempo para sair otimizando as coisas e vendo se melhorou. Às vezes você precisa de uma solução mais imediata. Aí você faz o seguinte, aumenta a infraestrutura do seu servidor, e aí depois você faz o quê? Vai para o código, tentar melhorar aquele código. Beleza? Então, sempre tenta fazer isso. E aí, óbvio, aqui eu resumi, primeiro a gente começou falando sobre como otimizar o seu projeto. Falamos sobre dívida técnica. Falamos sobre banco de dados, que geralmente é a maior fonte de gargalo. Falamos em como otimizar o nosso banco de dados. Tenta olhar para as leituras primeiro. Às vezes o problema não é na leitura, o problema é na escrita, que está fazendo com que fique lento esse sistema, por N motivos também, tá? Então, tudo isso aqui são formas de a gente otimizar. Eu dei uma filtrada para a gente não ter um vídeo muito longo, então eu filtrei em aspectos específicos que geralmente são os mais comuns, tá? Que você pode usar para melhorar os seus sistemas, tá? Eu mesmo já fiz isso aqui, esse procedimento. Eu já fiz ele N vezes diferentes, tá? Em N sistemas diferentes, por exemplo. Na nossa própria plataforma de alunos, a gente já fez esse processo exatamente, várias e várias vezes. Aumentamos hardware, otimizamos carry,
usamos cache, enfim, N formas diferentes a gente já fez para tentar otimizar o nosso sistema. Tudo bem? Então, essa é uma dica para você olhar para ser tipo assim, o primeiro canto que você olha. E aí, olhou isso, já fez aqui o que precisava fazer e não solucionou ainda, tem outras formas que aí em futuros vídeos eu vou mostrando outras formas que a gente tem de otimizar o nosso sistema. Beleza? Então, eu espero que tenha ajudado você, contribuído um pouquinho com entendimento um pouco mais, assim, não é tão iniciante isso daqui, né? Já que você já tem um sistema funcionando, mas são coisas importantes que a gente precisa saber para a gente conseguir melhorar sistemas que já existem, já estão funcionando, por exemplo. Beleza? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se você quer conteúdos tanto iniciais como mais avançados, segue aqui o nosso perfil, segue no nosso canal do YouTube, que você vai ter o tempo inteiro muito mais informações sobre isso, muito mais dicas técnicas e também não técnicas sobre programação no geral. Beleza? Então, valeu, falou e até mais. Tchau, tchau.